Olá pessoal, meu nome é Lindsay Lohane e hoje venho trazer mais um vídeo de curiosidade sobre o Antigo Egito aqui para o canal. Então já vai deixando o seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E irei deixar o link da playlist aqui na descrição do vídeo. Então, vamos lá! O Antigo Egito, um olhar para o passado. Os deuses do Antigo Egito faziam parte de uma mitologia rica e complexa. A religião desempenhava um papel central na vida dos egípcios. Eles acreditavam em muitos deuses, cada um com suas próprias características e poderes. Eles eram associados a elementos da natureza, do cosmos e do mundo espiritual, e muitos tinham a aparência metade humano e metade animal. A primeira evidência escrita de divindades no Egito vem do início do período dinástico. As divindades devem ter surgido em algum momento do período pré-dinástico, antes de 3100 a.C., e se desenvolvida a partir de crenças religiosas pré-históricas. A arte pré-dinástica retrata uma variedade de figuras animais e humanas. Algumas dessas imagens, como estrelas e gados, lembram características importantes da religião egípcia em épocas posteriores, mas na maioria dos casos não há evidência suficiente para dizer se as imagens estão relacionadas com as divindades. À medida que a sociedade egípcia se tornava mais sofisticada, surgiram sinais mais claros de atividade religiosa. Os primeiros templos conhecidos apareceram nos últimos séculos da era pré-dinástica, junto com imagens que se assemelham às iconografias de divindades conhecidas. O falcão, que representa Horus e vários outros deuses. As setas cruzadas, que representam Neit, e o enigmático Ra, que representa Sete. Os faraós também eram considerados deuses vivos e intermediários entre os homens e os deuses, e as superstições eram comuns. Os egípcios acreditavam que os deuses influenciavam em tudo, desde o nascimento até a morte. Os templos eram construídos em homenagem aos deuses e eram locais de culto e oferendas. O culto mais conhecido era o de Ísis e Osíris. Os egípcios acreditavam que eles povoaram todo o Egito e instruíram os camponeses com as técnicas de agricultura. Essas divindades tinham papéis e características variadas, sendo adorados no Egito e em outros locais, inclusive na Europa. A natureza pagã da terra é muito evidente, como se pode ver tanto pela cultura material deixada por este povo, quanto pelas descrições feitas pela própria Bíblia. O panteão egípcio era formado por milhares de deuses. A importância deles podiam variar de acordo com a época e a região. A relação e a hierarquia entre todos estes deuses também eram bastante complexas. As funções de cada divindade também eram variáveis. Um deus podia assumir novas características e diferentes deuses podiam compartilhar a mesma função. Os deuses egípcios têm muito em comum com os homens. Podem nascer, envelhecer e morrer, além de possuírem um nome, sentimentos e corpo que deve ser alimentado. No entanto, estes aspectos humanos escondem uma natureza excepcional. Seu corpo, composto de materiais preciosos, é dotado de um poder de transformação, e suas lágrimas podem originar outros seres ou minerais. Existem aspectos destes deuses em várias combinações, totalmente humanas, inteiramente animais, com o corpo de homem e cabeça de animal, com o animal inteiro no lugar da cabeça. O escaravelho é um exemplo, ou com a cabeça humana. Interessante destacar que havia guerras entre cidades egípcias que possuíam deuses rivais. Ra, deus primordial associado ao Sol e à criação do mundo. Representado pelo Sol, Ra é descrito de diversas formas, sendo a mais comum com a face de uma ave de rapina. Os egípcios acreditavam que seu rei, o faraó, era a encarnação de Ra.
Osíris, deus dos mortos e da ressurreição. Osíris é o filho mais velho do casal Geb e Nut. Ele teria reinado sobre a terra como o primeiro faraó do Egito. É representado como um faraó com pele esverdeada, para indicar que, na verdade, está mumificado. Considerado o deus do julgamento dos mortos e da vegetação, é conhecido também como Uzir ou Ausar. Ísis, deusa da fertilidade, da magia e da maternidade. Esposa irmã de Osíris, Ísis era protetora, piedosa e estava relacionada à magia. Com Osíris teve o filho Horus. Também foi chamada de Sait, Ist, Iset, Aset ou Uezet, e sua simbologia está relacionada à fertilidade e à maternidade. É representada de várias formas, associando-se à vaca e ao escorpião. Set, deus do caos e da violência, representa a guerra e a escuridão. Set é responsável pelos conflitos e por toda a escuridão. Set também é associada ao deserto e às tempestades. Com a forma do porco formigueiro, ele matou seu irmão Osíris. Néfitis representa o culto dos mortos e a proteção dos sarcófagos. Ela era esposa e irmã de Set. Após a morte de Osíris, separou-se de seu esposo e juntou-se à sua irmã Ísis em luto. Está relacionada ao culto dos mortos, sendo representada como uma mulher sem características animais, que se coloca ao lado dos sarcófagos. Horus representa a proteção dos faraós e famílias. Filho de Osíris e Ísis, Horus é representado com cabeça de falcão e corpo de homem. Lutou contra Set pelo trono do principal deus do Egito após o assassinato de seu pai, Osíris. Hathor, deusa associada à alegria, música e maternidade. Representa a proteção das mulheres gestantes e dos amantes. Ela é esposa de Horus, sendo representada com a cabeça ou as orelhas de uma vaca. Anubis, deus dos mortos, representa a mumificação e a passagem para outra vida. Com cabeça de chacal, Anubis nasceu da união de Osíris e Néfitis. Foi responsável pela mumificação ao embalsamar o corpo do pai. Assim, também é uma divindade importante no que diz respeito à morte e passagem para outra vida, sendo frequentemente representado como um guia das almas no submundo. Bastet, deusa que representa a fertilidade, a sexualidade e a proteção das mulheres. Descrita com a cabeça de gato e corpo de humano, ela é considerada a protetora das mulheres. A deusa é filha do deus Ra. Sekhmet, deusa da vingança, representa o lado destrutivo do sol. Ela tem uma cabeça de leão. É filha de Ra e recebeu a incumbência de seu pai de castigar a humanidade. Amon, deus que representa o oculto e a fertilidade. É padroeiro de Tebas, cidade egípcia. Nos primórdios da mitologia egípcia, esse deus era ligado ao sol. Depois fundiu-se com Ra, se tornando Amon-Ra. É representado com cabeça de carneiro. Mut, deusa da proteção e libertação das almas. Esposa de Amon, é vista como a grande mãe e usa duas coroas na cabeça para representar o Alto e o Baixo Egito. A divindade está ainda ligada à deusa Hathor, que também é relacionada à simbologia da Mãe Divina. Uatjet, deusa serpente que representa a proteção do faraó. Simbolizada como uma serpente, sua imagem era frequentemente inserida na insígnia real, para mostrar a superioridade do rei e defendê-lo dos inimigos. Maat, deusa que representa a ordem, a harmonia, a justiça e a verdade. Ela é equilibrada e pacífica, se opondo ao caos. Sua representação é feita através da figura de uma mulher que carrega uma pena de avestruz na cabeça. Durante todos os períodos da história egípcia,
Os antigos egípcios parecem ter passado muito tempo pensando na morte e fazendo provisões para a sua vida no além. A importância das suas construções e a onipresença de seus monumentos funerários testemunham essa obsessão. Para entendermos o verdadeiro significado egípcio das pirâmides e sua função para a cultura local, é necessário antes entender um pouco o conceito de morte no imaginário do Antigo Egito. Afinal, diante de sepulturas colossais, surgem perguntas como: por que será que os egípcios tinham tanto zelo pelo morto e pela temática da morte? Quais eram suas crenças? Em que medida seriam semelhantes e diferentes da doutrina bíblica? Então vamos lá. Para ser mais clara, podemos dizer que os egípcios dividiam seu mundo em 3 grupos de seres: os vivos, os mortos e os deuses. Os deuses eram para eles a força original da natureza, cuja vontade prevalecia sobre toda a vida. Os mortos eram aqueles que sobreviveram ao julgamento e podiam viver na vida após a morte. E os vivos, por sua vez, seriam aqueles que vivem fisicamente aqui na Terra. E é precisamente em torno da dinâmica relacional entre esses grupos que a essência da cultura egípcia, seus conceitos e cosmovisões foram criados. Podemos dizer que 2 ideias centrais passaram a exercer grande influência sobre o conceito de morte. A primeira é extraída do mito de Osíris. A ideia de um deus morto que mais tarde é ressuscitado confere aos seus devotos o dom da imortalidade. Essa vida após a morte inicialmente foi procurada pelos faraós e depois deles por pessoas comuns. A segunda ideia é o conceito de um julgamento pós-morte, no qual as ações e a qualidade do indivíduo enquanto vivo influirão sobre seu destino final. Isto é, se bom, ele receberá a vida eterna, se não, a morte eterna. Sobre isso, é importante pontuar que, na perspectiva egípcia, a morte da alma poderia ser, sim, uma realidade. Ou seja, a vida após a morte era como uma segunda chance de vida para a alma, porém, agora dentro do campo espiritual, usufruindo de uma existência muito mais gloriosa do que a terrestre. Sendo assim, se a alma passasse nos testes pós-morte, ela seria abençoada com a vida eterna. Caso contrário, seria destruída e deixaria de existir para sempre. Como mencionado anteriormente, o mito de Osíris foi uma lenda folclórica muito popular para a sociedade egípcia antiga, tornando-se a história mais elaborada e influente da mitologia egípcia, ajudando assim a formar os principais conceitos sobre a morte no imaginário popular, dando origem às grandes criações culturais daquele povo. Por ser um mito, naturalmente, há muitas versões, mas em tese, muitos relatam os eventos desencadeados pelo assassinato de Osíris, um deus importante e extremamente popular entre os egípcios. Infelizmente, a única versão da história do mito de Osíris que sobreviveu até nossos dias vem de relatos gregos posteriores, que conhecemos principalmente pelas obras de Plutarco. Segundo ele, após a relação entre o deus Terra, Geb, com a deusa Céu, Nut, esta concebeu 3 filhos, Osíris, Ísis e Sete. Desde o ventre, enquanto Osíris e Ísis nutrem uma relação de amor um pelo outro, Sete, por outro lado, guardava sentimentos de ódio, especialmente para com seu irmão Osíris. Após seu nascimento, Osíris uniu-se em casamento com Ísis e foi estabelecido como rei de todo o Egito. Ele trouxe novas leis ao povo egípcio e os ensinou a cultivar corretamente e a viver pacificamente em suas aldeias. Osíris tornou-se um rei muito sábio, poderoso, amado e respeitado por todo o povo. Mas, infelizmente, seu irmão Sete, por inveja do poder de Osíris, começou a traçar um plano para matá-lo e assumir o trono. Durante a noite, Sete entrou no quarto de Osíris, com cuidado para não acordar ninguém, a fim de medir o corpo do irmão. Com as medidas certas, Sete mandou fazer uma caixa de madeira decorada com tinta brilhante e folhas de louro. Mais tarde, Sete promoveu um grande banquete, tendo Osíris como convidado de honra.
Depois de muita festa, cânticos, danças e brincadeiras, Sete trouxe um enorme baú de madeira e anunciou que a primeira pessoa a se encaixar perfeitamente nele poderia ficar com a peça. Um a um dos convidados começaram a entrar na caixa, mas ninguém foi capaz de caber nela. Até que, finalmente, Sete e seus amigos convenceram Osíris a tentar a sorte. Osíris entrou no baú e, assim que se deitou nele, Sete fechou a tampa e a selou. Em seguida, levou a caixa até o rio Nilo e a jogou nele, assumindo a partir daí o trono sobre todo o Egito. Quando Ísis ouviu a notícia da morte do marido, correu às margens do rio e, após vários dias de busca, encontrou o baú de madeira. Ísis o abriu e removeu o corpo morto de seu amado Osíris. Ela se transformou em um pássaro e bateu suas asas poderosas. O vento gerado pelo bater das asas deu ao cadáver o sopro da vida por um dia. Durante esse tempo, Osíris e Ísis mantiveram relações, fazendo com que ela concebesse seu filho Horus. Para dar à luz a Horus, Ísis escondeu o caixão de Osíris entre os juncos e partiu secretamente para um lugar apropriado. Infelizmente, Sete avistou o baú familiar e, em sua fúria, despedaçou o corpo de Osíris, espalhando os pedaços por todo o Egito, a fim de que ninguém pudesse restituí-lo. Ísis imediatamente começou a procurar as partes com a esperança de juntá-las. Com o auxílio de outros deuses, ela eventualmente encontrou os pedaços do marido, exceto a parte reprodutora, do qual acabou criando um modelo feito de madeira. Depois de reunir todos os pedaços e realizar certos rituais mágicos, Osíris voltou à vida, porém restrito ao submundo dos mortos, enviado lá para governá-lo. Sendo a única pessoa a viver após a morte, Osíris foi, portanto, ressuscitado. Tornou-se um deus e senhor da vida após a morte, aquele que foi o primeiro a conquistar a morte. Sua familiar, não é? Enquanto isso, Ísis voltou para criar seu filho em segredo. Quando ele alcançou idade suficiente, Horus decidiu se vingar de Sete pelo assassinato de seu pai. Ambos lutaram acirradamente até que Horus obteve a vitória. Ele assumiu o trono do Egito e, como na era de seu pai, restaurou a ordem e a prosperidade, tornando-o tão grande e poderoso como antes. O mito e toda a sua completa simbologia são partes integrantes das antigas concepções dualistas egípcias de realeza e sucesso, conflito entre ordem e desordem, sexualidade e renascimento e, especialmente, morte e vida após a morte. Além disso, também expressa o caráter essencial das divindades, sendo muitos elementos de adoração na religião egípcia antiga derivados do mito de Osíris. Então é isso, pessoal. Eu dividi o vídeo em duas partes, para não ficar muito longo. Em breve irei postar a segunda parte, ok? Gostou do vídeo? Então deixe o seu like, comente e compartilhe. Lembrando que já tem outro vídeo aqui no canal sobre o Antigo Egito. Deixarei o link da playlist na descrição do vídeo. Então já ative o sininho para receber as notificações para os novos vídeos, ok? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!